Sono da alma. O que é isso? Sono da alma existe? Afinal, o que acontece depois que o ser humano morre? E o que acontece após a morte? A alma dorme ou a alma fica consciente? Bom, nós vamos estudar. Nesse vídeo nós vamos fazer um estudo aí, procurar fazer um estudo completo, né? E eu quero convidar você para participar, ok? Você é novo por aqui? Então deixe o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal para você estar recebendo aí. Os estudos estão cada vez melhores, né? Eu estou procurando colocar aí o melhor que eu posso para poder para poder ensinar, para poder passar aquilo que há de mais edificante na palavra de Deus para a sua edificação espiritual, ok? Então, vamos lá, eu sou o pastor Antônio Carlos e esse é o canal Estudo Bíblico. Mas vamos lá, será que a nossa alma, ela adormece ou ela fica consciente? Afinal de contas, como é que explica isso tudo na Bíblia Sagrada, né? Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui o nosso estudo com o capítulo de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 13, né? No capítulo 4, versículo 13, nos diz assim: o apóstolo São Paulo está trazendo uma mensagem para os cristãos de Tessalônica a respeito da vinda do Senhor. Mas o que nós vamos focar aqui é sobre o estudo do sono da alma. Ele existe? A pessoa dorme? Fica consciente? Como é que é? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Ele diz assim, olha só: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, observa só. Qual era o intuito de Paulo? Era explicar e deixar claramente explícito a verdade. Por isso ele disse, eu não quero que vocês sejais ignorantes a respeito do que já dorme. E aí nós vamos dar aqui uma pequena paradinha e vamos nos lembrar. Em João, capítulo 11, versículo 11, os discípulos, né, quando estavam indo com Jesus para ressuscitar Lázaro, Jesus disse assim, olha, Lázaro, nosso amigo, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Sabe o que os discípulos disseram? Eles disseram assim, Senhor, se ele dorme, então estará salvo. Então, Jesus estava falando da sua morte. Mas os discípulos pensavam que ele se referia do repouso do sono. Então Jesus falou claramente para eles, Lázaro está morto. Então o apóstolo São Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que já dormem. Né? Então tem muitas pessoas que elas acreditam que a pessoa, quando ela falece, quando ela morre, a alma dela adormece, a alma dela fica dormindo. Não, não é isso. Então vamos ver aqui. Então Jesus disse para os discípulos, olha, Jesus falou claramente para eles, Lázaro morreu. É porque eles não tinham entendido. Então tem muitas pessoas que às vezes não conseguem entender, né? Então, porque os discípulos pensaram assim, se ele dorme,
então estará salvo. E Jesus falava a respeito da morte dele. Então Jesus teve que falar claramente para os discípulos: Lázaro morreu. No versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim: dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, ou melhor, versículo 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim, também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui, amados, Deus, o apóstolo São Paulo, ele não estava se referindo à alma, mas ele estava se referindo ao corpo. O corpo, ele volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a alma, ela segue o juízo. Então, no versículo 15 ele diz: dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os ficarmos vivos, na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, para nós podermos entender, aqui nos versículos, por exemplo, Atos capítulo 7, vamos ver lá, Atos 7, fala sobre a morte de Estevão. Versículos 59 e 60 nos diz assim: e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Ele terminou de falar assim e ele adormeceu. O que foi? O que adormeceu aí? A alma? Não. O que adormeceu aí foi o corpo. Ok? E também, lá em Mateus 17, 3, né? Mateus 17, 3. Quando nós observamos ali a transfiguração, é outro exemplo, aonde Jesus sobe o monte, juntamente com Pedro, João e Tiago, eram os três mais chegados, e lá em cima do monte ele se transfigura, suas vestes ficam resplandecentes como o sol, e aparece em uma visão o profeta Elias e Moisés. Aí você me pergunta, Elias morreu? Não, Elias não morreu. Moisés morreu? Moisés morreu. Então, quem estava ali, afinal de contas, conversando com Jesus? Moisés, que já havia morrido, ou melhor, que já havia adormecido, o corpo dele voltou para o pó, a sua alma permanecia consciente. E ela estava ali conversando com Jesus acerca das coisas concernentes à sua atividade aqui na Terra. Então, você pode observar por aí que a alma, ela está consciente. Você quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, do versículo 1. Vamos ver lá. Lucas 16. Nós vemos aqui, em Lucas 16, outro exemplo do rico e do Lázaro. A alma, ela permanece consciente. O que adormece é o corpo. Então diz a palavra de Deus assim, que havia um homem rico
e se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Observa que isso não é uma parábola, isso é realmente real, que jazia cheio de chaga à porta do rico e desejava alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. E morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, o mendigo, ele morreu. Então, nós já entendemos aqui que ele adormeceu. O corpo é que adormece. E diz a Bíblia que ele foi levado. Olha só, vamos entender. O que foi levado para o seio de Abraão? Não foi o corpo. O corpo, ele foi depositado na sepultura, ok? O corpo, ele volta para o pó, ele adormece. Mas a alma dele foi ao seio de Abraão. Então diz aqui, ó, e morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Os anjos levaram a sua alma para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí no versículo 23 diz assim, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico já estava no inferno e ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Então aí você verifica 3 pessoas que morreram, né? No caso que foi Abraão, e eles permanecem conscientes. Porque a palavra de Deus, ela diz que o rico, estando em tormentos, observa, que só sente tormento quem está consciente. Né? Ele não estava dormindo, ele estava consciente. Então, estando em tormento, ergueu os olhos. Olha só, ele estava de olhos abertos e ele viu, né? Lázaro no seio de Abraão. No versículo 24, ele diz assim, então clamou. Olha só, se ele estava dormindo, então como ele poderia clamar? Então a alma não dorme. O que dorme é o corpo. O corpo do rico ficou lá na sepultura, mas a sua alma ficou consciente lá no inferno. Você quer ver uma coisa? Tem um versículo que Jesus diz ali em Mateus 10, 28, que ele diz assim, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Ninguém pode matar a alma. A alma é imortal. A alma, ela permanece consciente. O que morre é o corpo. O corpo é que adormece. Né? E diz a Bíblia que não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, o que acontece? Se a alma, ela adormece, como, por exemplo, os adventistas, os testemunhos de Jeová e outras de muitas igrejas tradicionais que acreditam que morreu, a pessoa adormeceu, não, a alma não adormece, o que adormece é o corpo. Então, de acordo com esse versículo, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então você verifica que como é que a alma pode perecer no inferno e não sentir tormentos se ela está consciente, se ela estiver dormindo. Se a alma está dormindo, como é que ela vai sentir tormentos? Como é que ela vai perecer no inferno? Então a alma não dorme. Aqui, de acordo em Lucas, capítulo 16, né, versículo 23, diz que ele, estando no inferno, em tormentos, ele ergueu os olhos, então ele estava de olhos abertos. E ao longe ele viu Abraão, os olhos dele estavam abertos, ele estava consciente.
E ele viu Lázaro no seio de Abraão. Então ele clamou. Olha só, ele estava tão consciente que ele clamou. Ele ergueu os olhos, ele viu e ele clamou. E ele disse assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, ele falando. Então quem estava falando ali? É a alma dele, estava consciente. Então, quando a alma sai do corpo, ela não dorme. O que acontece aí, irmãos, é que quando Paulo fala, não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Ele está utilizando uma expressão, uma linguagem, né? Uma linguagem chamada eufemismo. O que é isso? A linguagem do eufemismo é uma maneira mais amena de se tratar um assunto tão triste, tão pesado, tão forte como a morte. Então ele usa o termo dormir. Foi o que Jesus utilizou lá na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus disse, ele dorme, aí os discípulos não entenderam nada. Se está dormindo, então está salvo. Entendeu? Então Paulo disse, não quero que vocês sejam ignorantes. Entenda que dormir é uma forma amena de se usar para dizer aquelas pessoas que partiram. E muitas das vezes nós usamos esse termo, olha, o irmão dormiu no Senhor. Então está querendo dizer que ele partiu, que ele morreu. Ok? Então tá. Aí continuando na parábola do rico e do... parábola, me perdoa, não é parábola. No texto do rico e do Lázaro. Ele diz assim, mas Abraão lhe respondeu. Então Abraão também é uma alma que está consciente no paraíso. E ele diz assim, e Abraão respondeu, filho, lembra-te. Olha só, lembra-te. Abraão falando para o rico, quer dizer... A pessoa, depois que está lá no paraíso, ou depois que está no inferno, ela ainda lembra? Lembra, porque Abraão disse para ela assim, filho, lembra-te. Aí é a alma dele. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Então observa aí claramente, são Abraão, o rico e o Lázaro, almas conscientes, rico no inferno, sentindo tormentos, viu Abraão, viu Lázaro no seu seio, clamou, né? Ergueu os olhos, quer dizer, totalmente consciente de tudo que estava acontecendo. E Abraão, que também era uma alma, estava consciente, viu tudo que estava acontecendo, respondeu para ele, você está lembrado? Quer dizer, a alma, ela está consciente e ela lembra. Só para a gente poder entender, aquele texto lá de Eclesiastes, que diz que a sua memória, né, todos os vivos sabem que hão de morrer, mas os que estão mortos nada sabem. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aí está se referindo ao corpo que adormeceu. Ali o corpo, depois que adormece e vai à sepultura, ele não lembra, ele está dormindo, obviamente, ele não raciocina, ele não sabe de nada do que acontece debaixo do sol. Ok? Mas a alma, sim, a alma lembra, porque Abraão disse ao rico, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Então, não pense você que a alma esteja dormindo. Não, ela está consciente. Não pense que ela não se lembre. Ela lembra sim, ela lembra. Porque senão Abraão não teria dito isso. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aí, o que aconteceu? Seguindo a lição. Então, Abraão disse, além disso, está posto um grande abismo entre nós
e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí não poderiam, nem os de lá passar para cá. Então você vê que existe uma grande distância, uma grande separação, né, para onde vão os que foram salvos e aqueles que não foram salvos. Lá em Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Não tem reencarnação. A pessoa morre e volta, morre e volta, morre e volta. Não. A pessoa morre só uma vez. Vindo após isso, o quê? O juízo. E o juízo, ele é imediato. Por que ele é imediato? Porque a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, após a pessoa dormir, após a pessoa partir, o espírito volta para Deus que o deu. E a alma segue o juízo, ok? E ela segue consciente. Ela não está dormindo, o que está dormindo é o corpo. Ela segue consciente direto para o juízo, né? E foi exatamente o que aconteceu com o rico e com o Lázaro. Os dois seguiram para destinos diferentes. Então ele diz, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Então tenha certeza disso. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, uma pessoa que abandonou o pecado e agora vive servindo a Deus e obedecendo a palavra de Deus, você vai para o céu, né? O corpo dorme, vai à sepultura e a sua alma segue para o paraíso, ok? Então ele respondeu, pai Abraão, rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele ainda pediu isso porque ele se lembrava dos seus irmãos, e ele cogitou nessa possibilidade. Só que Abraão disse para ele, lá na terra, meu querido, tem Moisés, tem os profetas, que eles ouçam. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. E Abraão lhe respondeu, se não houve os que estão vivos lá, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos voltasse à vida. Ou seja, aí é um diálogo entre almas que estão conscientes. E quando ele faz esse pedido, Abraão diz, se eles não ouvem os profetas lá, tampouco irão acreditar que alguns de nós aqui tenha voltado. Eles não vão acreditar. Então, eles devem ouvir os profetas, os Moisés, enfim. Ok? Agora, para comprovar que o juízo é imediato, adormeceu o corpo, foi a sepultura. A alma segue o juízo, consciente, lembrando de tudo, e vai ao céu ou ao inferno. Para comprovar isso, você descobre aqui em Lucas 23, 42 e 43, né? Lucas 23, 42 e 43. Quando Jesus ele é crucificado, Jesus ele é crucificado no meio de 2 ladrões, né? E um se arrepende. E ele diz assim, então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, Jesus lhe responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, mediante o arrependimento daquele homem malfeitor, diante da pessoa de Jesus,
A resposta que ele teve foi essa: ainda hoje. Ou seja, Jesus estava expirando, dando os seus últimos momentos de vida ali na cruz, por volta da quase a hora nona, né? Porque ele foi crucificado lá por volta da hora terceira, que é o meio-dia, e quando ele foi expirar, quando ele adormeceu, né? Ele inclinou a cabeça e adormeceu por volta de quase a hora nona, que é às 3 da tarde. Então, o que ocorre? Ele garantiu para aquele homem que se arrependeu, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, após a alma deixar o corpo, então, o que acontece? Quando a alma deixa logo o corpo, segue o juízo, ok? Então eu quero mostrar para você aqui que a alma fica consciente. Ela fica consciente. Você quer ver uma coisa? Alguns versículos que comprovam, né, que elas ficam conscientes. Bom, primeiro foi essa de Lucas capítulo 16, né, que fala sobre o rico e o Lázaro. É uma das primeiras. A outra é Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e 11. E eu quero ler com vocês, né? É muito interessante essa passagem e eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua compreensão, ok? Que diz assim, aqui em Apocalipse, capítulo, vamos lá, capítulo, deixa eu ver aqui, fugiu aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que as almas, né? As almas que estavam debaixo do altar, vamos ver aqui, Apocalipse 6, estava distante aqui. Apocalipse 6 vai dizer assim: e quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam, olha só, as almas clamavam. Então elas estavam conscientes. As almas não dormem, ok? As almas estavam debaixo do altar. E elas clamavam, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você está vendo como que elas lembram? Além de estar conscientes e clamando ao Todo-Poderoso, ao Senhor Deus soberano e verdadeiro, além delas clamarem, elas ainda se lembram. Então, elas disseram, clamavam com grande voz ainda por cima, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e soberano, não julgas, né, e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E Deus então responde. Deus responde para elas. E foram dadas a cada uma delas compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco, até que se completasse o número de conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, essas almas estavam conscientes. Então, pessoal, fica aí esse aprendizado, né? O sono da alma existe? Não, a alma não existe. O sono da alma não existe, né? Existe o sono do corpo. O corpo adormece, né? Então, quando você encontrar na Bíblia uma linguagem de eufemismo, como essa que o apóstolo São Paulo utiliza em 1 Tessalonicenses 4:13, é para atenuar, amenizar o impacto da palavra morte, ok? Então,
o que dorme, vamos lá, o que dorme é o corpo. Daniel, vou deixar aqui outro versículo, provando que o que dorme é o corpo. Então veja, Daniel 12:2. Vamos ler lá. Daniel 12:2 diz assim: muitos os que dormem no pó da terra. Olha só o que diz. Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Ou seja, a pessoa, o corpo, adormeceu. A alma foi ao paraíso, foi salva. Naquele grande dia, quando houver a ressurreição, enquanto isso ela está nas delícias lá, na presença do Senhor, consciente, né? Como essas almas que estavam embaixo do altar, e se lembravam de tudo. E como Lázaro estava no seio de Abraão. E lá, quando chegar o tempo deles serem ressuscitados, aí se cumprirá aquela palavra do apóstolo São Paulo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus os tornará a trazer com ele. Aí, aqueles que já estão lá receberão, os corpos serão ressuscitados, né? Sairão das sepulturas, né? E eles receberão um corpo glorificado. Então, Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos afirma que o que dorme é o corpo. Então ele diz assim, muitos dos que dormem no pó, está se referindo ao quê? O corpo. O corpo dormiu, voltou ao pó. A alma não, a alma permanece consciente. Mateus, capítulo 27, versículo 52. Observa o que o texto vai dizer. Mateus 27. Que coisa maravilhosa. Olha só, a palavra de Deus não se contradiz. Olha só, 27, 52. Diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Então você vê, ó, os corpos de muitos santos que estavam na sepultura, dormindo, ele diz aí, ó, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Então, o que estava dormindo? Era a alma? Não. O que estava dormindo era o corpo. Então, no momento que Jesus expira e que o céu fica escuro, que tudo escureceu, né? Nesse momento, abriram-se os sepulcros, né? E muitos corpos dos que dormiam, então quer dizer, o corpo é que dorme, pessoal. Entenderam? O corpo é que dorme. Marcos, ó, continuando aqui. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos, né? Vamos ver outro? Marcos 5,39. Nós já estamos acabando. Marcos 5,39 também diz assim, ó. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse assim, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas então todos riam-se dele. Tendo ele, porém, feito todo mundo sair, chamou o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, te ordeno, levanta-te. Então, eles ficaram rindo por quê? Porque eram pessoas ignorantes, não conseguiam entender as coisas de Deus. E realmente, as coisas espirituais só são discernidas por pessoas que são espirituais. O homem natural não entende, parece loucura, disse Paulo ali em 1 Coríntios 2. Ok? Enfim, pessoal, nós poderíamos citar aqui vários versículos. Se você quiser anotar, pode anotar. Mateus 27, 52, Daniel 12, 2, Mateus 27, 52 e 53, 1 Coríntios 11, 30,
1 Coríntios 15, 6, 1 Coríntios 15, 51 e a passagem da ressurreição de Tabita, Atos 9, 40, ok? Então, é muito bom você estudar e esses versículos comprovam que o que dorme não é alma, é o corpo. Bom, nós já temos aí 35 minutos, eu quero convidar você para estudar conosco, né? E eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no nosso canal, aí deixa aquele like e compartilhe também o vídeo, né? Ok? Deus te abençoe. E se você quiser estudar conosco, o link dos nossos treinamentos, dos nossos cursos estarão aqui na descrição. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.